Título deste episódio: fugindo de casa todo nu, com uma senhora estrangeira e voando 8.000 km. Finalmente. Epá, eu já começo a ficar preocupado. Conta-nos. Bom, Já há muitos nus ontem. hoje. não, isto é a continuação de ontem, na verdade, porque ok. sobrou material nu que eu trouxe para o episódio de hoje. Era mas, muito material. Pronto, O mundo está nu. antes de mais, uma coisa, eu tinha de fazer aqui referência a José Milhazes fazendo história da televisão ontem, não é? Ao traduzir o que uma multidão estava a gritar num concerto de rock na Rússia. Vocês sabem o que eu estou a dizer? Adoro. Faz isso muito bem. Ele traduziu o que uma multidão estava a gritar num concerto de rock na Rússia e que envolvia mandar a guerra para um determinado sítio. Eu sinto que Temos de mandar um beijinho à Clara de Souza, que foi uma valente. Milhazes abriu portas, Milhazes abriu cofres, Milhazes devolveu à humanidade de uma forma aceitável o vernáculo que define a palavra pénis. Agora penso que já não é crime dizer, agora é de todos. Eu sinto que a podia dizer neste momento na rádio mais ouvida do país se eu quisesse. Mas pronto, eu sinto que ainda preciso de mais uns anos até me milhazar um pouco mais e ganhar a gravitas para poder dizer como ela disse ontem. Ainda assim, José Milhazes, obrigado, carinho. Bom, outra coisa, ontem sobraram então duas histórias reais sobre nudez embaraçosa deixadas num tópico do Reddit sobre quais os vossos momentos mais embaraçosos em que estavam todos nus. Várias pessoas deixaram as suas experiências. Estas duas são ótimas. Uma senhora respondeu: amamentar trigêmeos é uma tarefa esgotante. Imagino. E como é uma função basicamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, vestir uma camisola acaba por não ser uma prioridade. Já que quando um perder acaba. tempo. Quando um acaba, os outros estão prontos para comer. Tínhamos acabado de nos mudar, diz ela, e eis que bate à porta um muito jovem técnico da TV Cabo. Abre-lhe a porta, mostra-lhe o que precisava de ser instalado e percebo que ele não conseguia olhar-me nos olhos. Parecia maluco e estava a fazer-me sentir maluca. Percebi que sempre que passava junto dele, ele afastava-se e comprimia-se todo contra a parede mais próxima. O rapaz fez o que tinha a fazer e Mas foi-se também embora. não disse nada. Não disse. Uma hora depois chegou o meu marido e eu estou a contar-lhe como o rapaz da TV Cabo parecia esquisito. Foi então que o meu marido apontou o facto de eu estava vestida apenas com a parte de baixo de um biquíni. Nessa altura percebi qual fora o problema. Bom, um rapaz partilhou o seguinte: há uns verões conheci uma rapariga com quem tinha conversado online algumas vezes e decidimos encontrar-nos e passear nas montanhas e nadar num rio muito simpático. Chegamos lá, o dia está lindo, a água está a uma boa temperatura. Eu decido mudar para o fato de banho, faço-o discretamente, porque ainda agora conheci a rapariga, escondo-me atrás de uns arbustos, tiro a minha t-shirt, fico todo nu, apenas com sapatos, atiro a t-shirt para o chão e preparo-me para vestir o fato de banho. Acontece que quando atiro a t-shirt para o chão, ela cai em cima de um ninho de vespas. As vespas saem de lá disparadas na minha direção, agressivas. E eu não tenho outro remédio que não, todo nu, desatar a correr aos gritos na direção da rapariga que estava junto à água. Ele tinha acabado de a conhecer. Diz ele, ela achou a cena muito cómica. Eu achei que estar todo nu ao pé de um ninho de vespas em fúria era material de que são feitos os pesadelos. No entanto, diz ele, mais tarde nesse dia fomos para a cama um com o outro, por isso compensou. Não olhes para mim. E nem Ele sequer acaba de dizer. agradeceu às vespas. Nem sequer agradeceu às vespas. É isso. Tudo muito rápido. Eu acho que Bem. ele ganhou pontos de comédia com esta corrida, não é? As mulheres gostam de sentido de humor, embora o desgraçado estivesse genuinamente em pânico. Então, Bom, e a comédia não nos leva muito longe? A comédia não safa muitas Será vezes. que foi a comédia que organizou as coisas ou de repente ela viu o rapaz a correr em direção e disse ok? vamos! Não sei se concordam. Apresentaste o inteiro. Não sei se concordam, mas eu acho que a comédia só não salva discussões. Não, aí não podes usar. tu aí não usar. podes. Quer dizer, depende do nível da discussão. Se, Tu achas? Eu acho que não aí vais por aí. piora. se for uma discussão Piora. tépida que está assim entre cá e lá, talvez. Ai, Marco. Não sei. É preciso ter. Se houver nervos, uma piada É caso a caso. pode rebentar com uma casa. O Marco diz que a piada tem que ser bem feita. É assim. Tem que ser bem feito. No outro dia vi uma coisa incrível num site que eu sigo, aliás, numa página que eu sigo no Instagram, que já agora que se chama The Language Nerds. Adoro que tem, essa que tem página. trocadilhos em inglês brutais. Aliás, Então foste tu que mostraste essa assim. Eu só te mostro coisas boas Claro, no lugar. claro que sim. E então, era mais ou menos assim: no dia em que a tua mulher estiver zangada e disser I'm angry, estou zangada, põe-lhe uma toalha assim à volta, prende no pescoço e diz: agora estás super zangada. Ela pode rir ou ela pode matar. Epá, pode matar. Boa claro. sorte. Claro que É sim. pegar Bom, na toalha e nem pensar. Super
está zangada. Ela pode rir, mas também te pode matar. Então como é que eles Mas não é uma má piada, é giro. Então como é que eles se separaram? Olha, foi uma toalha. Uma piada no meio da discussão. Bom, eis uma história destes tempos que eu acho que daria um filme. Agora pensei, a piada é toalha, é uma piada seca. Já foi. Boa. Ora bem, Tony, 29 anos de idade, e Lorna, 28 anos de idade, são um casal inglês, têm 2 filhos, vivem em Bradford, West Yorkshire. E perante o drama humanitário da Ucrânia, eles tomaram a decisão de albergar um cidadão ucraniano. Fosse ele quem fosse, eles tomaram essa decisão. Tinham espaço para uma pessoa. Quem lhes apareceu foi uma jovem mais ou menos da idade deles, Sofia Karkadim. Ela fugiu dos horrores da guerra em Lviv. Eles deram-lhe teto e começa a acontecer uma coisa. Lorna, a mulher de Tony, começa a sentir que há uma proximidade demasiado estreita entre Tony e Sofia. Embora não estivesse a acontecer nada de maroto entre os dois, ok? Sentiu que Mas o marido estava. está muito próximo. Está demasiado próximo, não é? Ai, A distância de segurança não está a ser respeitada, não é? Iam ao ginásio juntos. Isto é problemático, não é? isso. É problemático. Pois. E ficavam a conversar horas dentro do carro no estacionamento. Não estava apenas a dar teto, estava a dar capô também. Pois é. Bom, isto foi suficiente para Lorna começar a reagir com constante agressividade para com a refugiada ucraniana. As discussões começaram a ser recorrentes, isto apenas no período de uma semana. Tudo isto aconteceu numa semana. Ao fim de uma semana, Sofia já não estava em casa deles. Mas não era só ela que não estava lá em casa, ele também não. Ao fim de uma semana, Tony saiu de casa com Sofia. E diz ele, a gota d'água foi no sábado passado, quando a Lorna se atirou a Sofia aos gritos e a usar palavras demasiado agressivas que deixaram a Sofia em lágrimas. A Lorna disse à Sofia que ela não podia continuar a viver connosco e que tinha de sair. Foi aí que eu tive uma epifania e saí também. Lamento pela dor que causei à minha mulher e aos meus filhos, mas descobri uma ligação com a Sofia que nunca sentira antes. E agora estão os dois à procura de casa. Eu não consigo perceber se esta história é romântica ou só extremamente desconfortável. Sim, é muito desconfortável. Eu acho que vamos precisar de uma história 100% romântica para compor isto. precisamos de tempo. Porque esta parece que tem um travozinho azedo, não é? Parece que tem- Acaba com 2 pessoas felizes, mas parece uma refeição daquelas que vem um bocado azedo no É fim, uma não é? flor que cheira a pum. É isso, é. Precisamos de uma Reni. Bom, o grande herói romântico da manhã é um escocês de 32 anos chamado Paddy Campbell. Reparem no que lhe aconteceu. Ele separa-se da sua companheira. Decide experimentar pela primeira vez o Tinder. Faz um match perfeito com uma rapariga, Bridget. Fica super feliz. Parecem ter muito em comum. Gostam logo um do outro pelas fotografias. E a dada altura ele manda-lhe uma mensagem a dizer: então em que zona de Edimburgo é que a gente se encontra? E só aí é que se desfaz uma confusão. Ele achava que ela era de Edimburgo e que isto ia ser um encontro sem espinhas, era só apanhar um Uber. Mas ela esclarece: não, eu não sou de Edimburgo, eu sou de New Glarus. E ele fica naquela, onde acha isso? E ela responde: é em Wisconsin, nos Estados Unidos da América. Não deve ter sido fácil aceitar a ideia de que aquela rapariga com quem ele está a ter um match perfeito está afinal a uns 8.000 km de distância. Que transtorno. E houve ali um inegável momento de tristeza ao perceberem que, com tudo o que aparentemente os une, há a chatice da distância geográfica. 8.000 km, raiz parta. Ainda assim, Acontece. a Bridget mandou-lhe uma mensagem a dizer: olha, eu vou ter um casamento de uns amigos daqui a uns dias, não tenho par, não queres vir comigo? E ele pensou: que se lixe, vamos a isto. E foi assim que o primeiro encontro ao vivo destas duas almas aconteceu, não no café lá de baixo, mas a 8.000 km da casa de uma delas. Ele jurou para si mesmo que não ia deixar uma coisa miserável como a geografia impedir este encontro de acontecer. E, portanto, ele teria de ir de Glasgow para Dublin. Em Dublin tinha de esperar 14 horas até haver um voo para Chicago. E de Chicago tinha de apanhar depois um transporte para Wisconsin para a casa da Bridget. Isto foram só novidades da vida deste escocês que trabalha na indústria do whisky. Quão típicos pode ser? Trabalha no whisky. Não só isto foi a primeira vez que ele usou o Tinder, como é a primeira viagem dele para a América, como abriu uma conta de TikTok de propósito para comunicar isto ao mundo. A conta de TikTok tem o nome Paddy Campbell 685. Eu acho que todos devíamos seguir este homem, embora a história não tenha prosseguido no TikTok dele, mas sim no dela, que eu também aconselho a que sigam. A conta dela é Fabled Bridge. Eu depois vou pôr isto no Instagram. E ela é adorável. E o abraço. Que ponte, não é? O abraço que eles dão quando eles chegam ao aeroporto depois de uma viagem de 8.000 km é arrebatador. Eles têm uma química instantânea. Foram juntos ao casamento dos amigos dela. Não se calaram durante a missa. Mais do que isso, têm ido jantar fora, têm ido passear. Ela já o levou a um concerto de uma banda de blues. Ao fim do primeiro date, ela escreveu no TikTok: isto foi o melhor primeiro encontro de sempre da minha vida. Eu acho que um tipo fazer 8.000 km para ir ter com
com ela, já dá muitos ele pontos. também não é? é adorável. Dá muitos Claro. pontos, dá muitos Sim. pontos. Claro, tá. E malta, numa era desesperada e apocalíptica em que, como talvez não acontecia para aí desde a Idade Média, a humanidade está a revelar-se absolutamente monstruosa, ver a história destes dois é um bálsamo. E eu acho que estes dois É maravilhoso, sim. justificam que se abra conta no TikTok só para os acompanhar. E reparem, não é voyeurismo nem reality show, são só duas pessoas num absoluto e inspirador estado de graça. Eu já vou mostrar os É que ele nomes saiu da deles no vidinha TikTok. dele e foi. É verdade, epá, é incrível. Vê-los juntos é incrível. Parece que tem uma relação já de anos e anos. Que engraçado. Quero E ver, tem, quero ver. tem dias. Comercial.